oportunidade aqui, tratando desta temática, desistir nunca, continuar servindo. E esses pensamentos de desistência, desistir nunca, mas eu diria, quem nunca, né? Quem nunca teve seus momentos lá de reflexão, né? De desânimo. Eu estou concluindo o curso de psicanálise há 4 anos, faltando agora só o TCC, e a gente teve uma atividade na semana passada que eles pediram para fazer um vídeo dentro de uma prova e para dizer algumas, de 5 a 10 minutos, e dizer assim, qual foi a dificuldade, qual foi a alegria, qual foi o positivo, qual foi o negativo. E aí, eu gravando, eu coloquei a minha grande desafio foi não desistir. Porque eu comecei lá no meio da pandemia, estava naquele momento ainda que não tinha voltado, né? Então as coisas estavam meio assim, tateando, a gente tinha um pouco mais de tempo, ficava em casa. Na hora que voltou a vida normal, né? E aí com o trabalho, com as demandas, tudo, gente, não dá para ficar com isso não. Eu cheguei a me empolgar na hora que eu comecei, aí comecei a psicanálise, ainda não funciona mais pouco ainda. Aí fiz um semestre de filosofia, mas não vou estudar. Eu não estava dando, aí eu tranquei, né? Porque eu me empolguei na psicanálise com a disciplina de filosofia no primeiro semestre, e aí eu gostei muito do professor, eu vou fazer. Aí quando começou a coisa de trabalho, eu falei, não dá. Mas ali foi um freio de arrumação, falou assim, você se empolgou demais, e o que não deu, continua. Mas já chegou a ter semestre, assim, eu tinha 6 disciplinas, não consegui nem visitá-las, perdi todas. Aí você pede para fazer de novo, eu tive uma reunião tutorial, aí tinha que fazer tudo emendado com as outras. Eu falei, gente, não dá para desistir. Aí a Renata me falou, não, vá levando, vá fazendo. E aí eu fui, aí teve um semestre que eu fiz 12 disciplinas, né? E assim, em muitos momentos sendo visitado pela essa questão da desistência. E aí quando chegou perto do final, eu falei, gente, eu consegui. Minha maior alegria não foi nem o aprendizado, foi não ter desistido, né, diante daquela, ainda que tenha sido feito assim, meio que aos trancos e barrancos, fora da maneira que eu gostaria, mas consegui. E às vezes nós temos esse padrão. Chegou a dificuldade, a gente abandona. Chegou a dificuldade, a gente abandona. Se frustra com alguém, a gente abandona. Não quero mais, vou parar. Identifica no seu processo de autoconhecimento uma limitação própria. Então não consigo, eu não presto, eu não sei o que, eu sou tal. Que é uma das formas que a escritura, né, aquela que não quer ajudar, coloca. É a ideia da imperfeição, a ideia da incapacidade. Se Jesus dependesse dos perfeitos, talvez até ele comande algum outro planeta perfeito lá, né? Aí, a gente não estaria em lugar nenhum. Basta ver os apóstolos que entre eles tinham as suas dificuldades. Segundo Emmanuel, teve um momento em que Tiago e Paulo não se falavam. E Pedro, depois, com aquele temperamento dele, mas já Pedro trabalhador ali, né, dedicado, que foi a base do Pedro e João. Então veja, as dificuldades sempre existiram, mas dentro daquilo que é uma verdade em nossa vida, que é bom e que é necessário, a gente precisa continuar, se esforçar. Né? Às vezes a gente faz ajustes, não quer dizer que eu vou, isso aqui, eu posso estar equivocado, isso pode não ser uma coisa boa para a minha vida, realmente. A gente, processo de autoconhecimento, processo de auxílio, né, pessoas que podem nos ajudar, nos esclarecer. Então, aqueles amigos, aquelas pessoas, a espiritualidade, a oração. Começar com uma provocação aqui para todos nós. Lembra do gênio da lâmpada? Quem se esfregava lá tinha 3 desejos. Mas vamos complicar um pouquinho. Tem só um desejo, mas ele tem poder de realizar. É um dia de Deus aí. Se eu tivesse, vamos pensar, cada um pensa intimamente, não precisa falar. Eu tenho direito a um desejo que vai ser realizado. O que é que eu pediria? Isso é um processo de uma dinâmica de autoconhecimento. O que é que eu pediria hoje? Isso vai dizer o quanto eu me vejo como espírito, o quanto eu me vejo apenas com aquela personalidade hoje encarnada. O quanto eu me vejo restrito aos problemas do agora, ou eu já consigo olhar para o transcendente, o essencial, o que vai ser válido para o espírito.
que vai nos colocar no caminho existencial, no sentido da vida. E aí eu vou trazer aqui uma reflexão em cima disso. Eu pesquei do professor Clóvis de Barros Filho, né, colega de lá, filósofo lá, professor de ética, muitos anos na Escola de Comunicação e Artes da USP, e ele tem um recortezinho que ele fala disso. Aqui ele ainda estava, tem uns anos, né, estava mais cheinho. Se você algum dia encontrar um gênio e você tiver a leveza de espírito de pedir a um gênio que vai te atender na hora ali, o que você quiser, e você tiver a leveza de espírito de dizer, eu gostaria de conseguir ajudar as pessoas mais do que eu posso agora, nesse momento, é possível que você tenha atingido um nível de elevação espiritual que te tirou da mesquinharia e dos confortos comezinhos de ocasião. Tenho certeza que todos nós pensamos isso aqui, não faz isso por pedir. Eu vou pedir isso. Mas fica de estímulo, porque vejam, eu posso pedir qualquer coisa, Senhor, eu quero conseguir ajudar mais, ser melhor. E é para isso que a gente reencarnou, não é para outra coisa. É para isso que a gente reencarnou. Cada um com o seu papel, com as suas habilidades, com as suas competências. E aí eu vou ficar trazendo algumas ideias aí em alguns slides, as ideias mãe, e aí depois a gente traz a colaboração da doutrina espírita, nos estimulando, nos dando um norte, uma orientação, um olhar de clareza. A gente hoje também precisa ter muito isso aqui. Às vezes a gente vai fantasiando, a gente vai querendo que tudo seja muito tranquilo, muito fácil, isso não é para ser. Não, gente. A gente está no mundo de expiação e prova. Se a gente tem tudo que é plano de expiação e prova, voltemos à codificação, voltemos ao Evangelho, vamos ver lá quem somos nós. E a gente pensa, o mundo é o mundo, né? O mundo, nós fazemos o mundo. Aqui, uma fala do Espírito Bartolira, através de Francisco Cândido Xavier, no livro Mais Luz, ele nos diz: é imperioso fortalecer o coração e não permitir que o desânimo sobrevenha, permanecer no campo das obrigações próprias e trabalhar, confiar e esperar. Porque a gente só espera, né? A gente nem confia nem trabalha, só que espera. E aí é o esperançar, eu vou trabalhar, eu vou fazer a minha parte, eu vou confiar na sabedoria e no amor de Deus. Se eu estou passando por isso, se eu não dei causa agora, então a justiça divina está funcionando em algum momento, isso aqui é professor da minha vida. Isso vai passar. Isso também passa, né? Foi o que Maria, mãe de Jesus, disse a Chico Xavier. E a nossa autoconfiança como anda? Eu vou trazer também, pesquei aqui com o professor Clóvis, uma fala muito bonita aqui sobre a autoconfiança. Ele já nos tempos mais atuais, ele está com o processo, uma enfermidade que emagreceu, mas que também nos ajuda tanto a gente identificar essa conquista da confiança, do ânimo, quanto também entender, sobretudo aqueles que já estão em algum papel de condução, seja dos filhos, seja dos trabalhadores da sua empresa, seja dos trabalhadores, dos colaboradores de uma casa religiosa, de uma atividade, como eu posso também estimular aquela pessoa a desenvolver uma autoconfiança que ela não terá inicialmente. Quem já traz é porque já é uma conquista do espírito, quando a gente coloca agora o olhar da reencarnação, ele traz aqui um olhar mais material, né? Embora não seja um materialista propriamente dito, mas ele faz a reflexão aqui do agora. Olha lá. Quando a gente nasce, a gente não tem confiança, sabe, Cléber? Um bebê, ele é lindo, ele é tenro, ele é agradável, ele é neguinho, ele é fofo, ele é o que você quiser, mas ele não tem autoconfiança nenhuma. E para ele começar a andar, foi preciso alguém chegar do lado e dizer: eu não deixo você cair. Andar de bicicleta sem as rodinhas laterais é a mesma coisa, não é feito para dar certo, você vai cair. É preciso de alguém que chegue do lado e diga: viu, aparentemente tomba, mas depois de uma certa hora não tomba mais, pode ir, vai pedalando aí que eu estou aqui do lado. É preciso que alguém acredite em você quando nada sugere que você tenha razão, contra toda a evidência. Por isso que toda autoconfiança tem a sua origem num ato de amor. Toda autoconfiança ela é emprestada, ela é autoconfiança depois que ela existe, mas a sua origem, quando ela não existe, é alheia, é externa, ela é tomada por empréstimo.
toda autoconfiança tem sua origem no ato de amor. O papel dos pais, dos professores, dos tutores, dos orientadores, dos dirigentes de uma casa espírita, sem dourar a pílula, sem ocultar aquilo que precisa ser dito, que precisa ser ajustado, que precisa ser aprendido, mas ser esse papel de falar, vai ser difícil, você caiu, você errou, pronto, levanta, sacode a poeira e vamos andar, né, para frente. E assim, e nós sempre vamos identificar em nossa vida, seja o agora, seja no olhar mais amplo, pessoas, e eu estou colocando pessoas tanto encarnadas como desencarnadas, que foram esse esteio, essa alavanca, que falaram, olha, eu estou aqui, eu estou com você. Veja como a gente às vezes está num evento de crianças, né, e o filho lá, a filha vai se apresentar, e a gente chega no meio já, e aí a gente já vê aquela criança lá rastreando, né, o GPS ali, cadê meu pai, cadê minha mãe? Na hora que vê o sorriso, né, a coragem. Né? Então está ali, às vezes um coleguinha também é aquele que vai dar a coragem. Tem um videozinho que viralizou ali, umas meninas pequenininhas, assim, bailarinas, deve ser na Rússia, naqueles países próximos que ele gosta disso, e ela lá, uma lá extremamente nervosa e as outras pequenininhas, parecendo um atleta velho já, assim, né? Encorajando, vai e tal. Na hora que a menina sai, a menina levanta o nariz, né? Na elegância lá da. Eu falei, gente, que coisa bonita, né? Então, esse papel nosso de não ser a pessoa que puxa o outro para baixo, a pessoa que vai auxiliar, né? Com verdade, mas dosando e auxiliando ali. Tem pessoas que nos fazem, com as suas falas infelizes, nos afastar do trabalho. Tem pessoas que, e eu li o Dr. Hans lá, a intriga, o intrigador e o intrigado, do projeto Saúde, é um texto que está no livro Saúde e Plenitude do Projeto Melhorasse. Tenha cuidado quando alguém chegar, você sabe o que o fulano falou? Você com essa conversinha, né? Medrado lá de Salvador, José Medrado, fala assim, quando eu trabalho dele, foi, deixa eu ver ele aqui, vamos conversar aqui. Ele, não. Até porque é um ato de captura muitas vezes, tem pessoas manipuladoras que vêm com esse sutil que ela quer te capturar. Ela conta uma confidencialidade indevida para você, mostrando uma confiança com você, mas ela tem um preço, ela quer alguma coisa, sempre terá lá. A gente tem que estar muito atento a isso. Tem outras formas sutis. Hoje talvez já não nos fale mais, não, você vai ser ateu, não acredite em Deus. Mas eu posso acreditar numa forma de espiritualidade assim? Eu não preciso estar no grupo, não preciso estar no trabalho. Não é religião, é religiosidade, é espiritualidade. Ótimo. Desde que eu mantenha a minha energia dentro de uma atividade meditativa, do trabalho coletivo, onde a gente aprende juntos. Olha, Jesus não veio sozinho para ser um mentor, um profeta. Ele se reuniu de amigos, 12, depois os discípulos, depois 70, 500, para que fosse multiplicar. Aí a gente vê autodidatas espiritualistas, né? Pessoas que em casa, lendo seus livros, assistindo suas palestras. Aí fica assim no sentido existencial, começa a tentar um tanto de coisas, viaja pelo mundo e não se acha. Porque tem essa experiência cognitiva pessoal, mas não tem a experiência enriquecedora coletiva, que a gente vai aprendendo tolerância, perdão, fazer o bem, no grupo, no meio. Joana Diante vai nos dizer que quem não é solidário, só é solidário quem não é solidário. Para ser solidário a gente tem que estar juntos. Thomas Edison, quando fala de autoconfiança, aí eu lembro daquela passagem da mãe, né? Ele fala aqui, conforme eu lembro, ele pequenininho ainda, isso do século XIX, então assim, os mecanismos hoje de proteção, né? Que pode fazer com a criança. Ele chega em casa com a carta do professor, do diretor, lá não sabia ler ainda, e entrega para a mãe, e a mãe lê, e a vida toda passa dizendo para ele que a carta dizia, seu filho é um gênio, nós não temos professores à altura dele aqui, então, nós não temos como ajudá-lo, ensine ele, a senhora, cuide dele. E ele a vida toda foi assim. Quando a mãe morre, ele vai arrumar as coisas e acha a bendita carta. Quando ele olha lá, o seu filho tem problemas mentais e é confuso. Ele não virá mais para a nossa escola, cuide dele. Completamente diversa. E aí é o que ele escreve, certa vez. Thomas Edison era uma criança confusa, mas graças a uma mãe heroína e dedicada, a senhora Nancy, tornou-se o gênio do século. Você vê que a autoestima dele estava
bem legal, né? O gênio do século. E olha uma frase dele também bonita aqui. Muitas das falhas da vida acontecem quando as pessoas não percebem o quão perto estão quando desistem. Às vezes falta só isso aqui, ó. E aí ele é uma prova disso. Lembremos o inventor da lâmpada halógena, e ele tentou milhares de vezes e foi desencorajado. Ele dizia, não, eu só estou excluindo as hipóteses de erro. Eu aprendi que dessa forma não funciona, por outra forma. Ele não ficava tentando a mesma coisa, não, dessa forma, até que ele foi afunilando e ele chegou à lâmpada. Né? Eureka! Jesus já nos dizia, tenho-vos falado essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis provações, aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E olha o que é, eu venci o mundo, não foi no mundo. Tem uma diferença aí fundamental. E aqui para a gente dar uma relaxada, uma frase atribuída a Sócrates. Quando está lendo a essa fonte, isso é verdade. Meu conselho é que se case. Se você arrumar uma boa esposa, será feliz. Se arrumar uma esposa ruim, se tornará um filósofo. Quando eu conheci Leana, já era. Mas Leana quebrou essa regra da organização, né? Então, olha lá. Quando eu apareci, ele já tinha se formado. Pois é, então essa regra se valeu para alguma coisa do passado. Anterior, foi. A quem você pertence? Quem tem o seu coração? A quem nós pertencemos? Quem nós entregamos o nosso coração? Lembremos de Jesus quando falava, né? Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Depois de dizer que a gente não se preocupa com as coisas do mundo materiais. E não é negando a matéria, mas não é colocando ela como objetivo da vida. Ela é meio, é instrumento. Vai ficar. Inclusive o corpo que a gente utiliza, ele fala o meu corpo. E você já viu alguém no mundo espiritual, alguém com um corpo material mesmo assim? Desencarnado, mas com um corpo material? Ele vai ter a matéria do mundo espiritual, mas essa aqui, na terceira dimensão, nessa frequência, cuja velocidade máxima é a velocidade da luz, é na quarta dimensão já passa, né? A André Luiz fala que a velocidade do pensamento é muito maior do que a velocidade da luz, isso no vibração e reação. Então, 300 mil km por segundo, os físicos falam impossível chegar. É o limite da terceira da terceira dimensão, que é a dimensão material. Quando a gente vai para a quarta dimensão espiritual, pronto, aí os limites já não são desconhecidos, mas muito superiores. Ontem você falou de shows, eu até estava na frente do seu botão, mas assim, falou tanto, a gente lá almoçando, jantando e tal, eu vou botar um vídeo de shows que eu gosto também, que é instigante. E se eu não fizer essa coisa grande que você imaginou que eu deveria fazer agora? Ainda vai acreditar? É claro que eu vou. Então por que você está sugerindo que sabe melhor do que eu qual deve ser o melhor passo a ser dado? Eu confio no senhor. O senhor confia em mim? Que tipo de pergunta é? Acredita que eu tenho algo a oferecer ao grupo, não é? Acredito. Então por que você não segue o meu conselho? Eu não estou aqui para ajudar você. Eu nunca pedi conselhos para você. E para que eu estou aqui então? Você tem uma escolha para fazer, Judas. A quem você pertence? Quem tem o seu coração? Você é uma contradição ambulante, Judas. Sabia disso? Você acredita que ele poderia fazer magicamente espadas aparecerem nas mãos de todo mundo e com a mesma boca questiona cada passo dele? Por que essa fé que crê tão plenamente, tão profundamente, não permite que você confie que ele sabe o que está fazendo? Olha, ele escolheu cada um de nós por um motivo. Talvez o meu seja. É, você de novo. São suas ideias. Eu te amo, Judas. Mas a sua mente está tão cheia das próprias ideias que se fecha para crença. Tá tudo bem.
fazer. Alguém que amava Jesus, que confiava em Jesus, mas ficou tão preso às suas próprias ideias, às suas fascinações com as coisas do mundo. Isso fez com que ele traísse quem ele amava e confiava, ao ponto de, como ali na licença literária da série, ele acreditava que Jesus poderia botar armas nas mãos das pessoas, contagiar as pessoas a entrarem numa guerra do mundo, não vencer o mundo, mas vencer não vencer o mundo, mas vencer no mundo. Olha como a gente pode, ao ponto de